Boa noite. Boa noite, Holanda. Boa noite, dona Marta. É uma alegria estarmos na casa do nosso Deus. Boa noite, igreja. Nós somos poucos, estamos aqui, né, presencial, mas você que está em casa também, junto conosco, uma boa noite. E também queremos desejar hoje, né, Yolanda? Feliz Dia das Mães, né? Isso, hoje é Dia das Mães e que Deus nos abençoe, abençoe todas as mulheres que têm essa felicidade, né? E depois nós vamos ter uma linda homenagem para as mães, mas agora nós queremos louvar o nome do nosso Deus e vamos cantar o hino de hoje em diante.
Deus, que nós podemos dizer que Ele é a razão do nosso viver, que Ele é quem é aquele que nos faz respirar, é aquele que nos faz acordar a cada manhã, né? E nós só temos a agradecer E por isso pelos não temos planos. o que temer, né? Se Jesus Isso é a aí. razão do nosso viver, nós não temos o que temer. Exatamente. E é por isso que nós agradecemos pelos planos que Ele faz na nossa vida, né? Vida, cada Vamos nos dia. colocar de pé, aqueles que estamos aqui na igreja. Você também em casa, se quiser se colocar em pé, é muito bom nos colocarmos diante do nosso Deus com toda a nossa alegria, nossa reverência do nosso coração. Querido Pai, que habita nos céus, mas que pela Tua grandeza, pelo Teu poder, se encontra no nosso meio. Obrigado, ó Pai, por essa pequena parte do Teu povo que o Senhor nos concedeu, pela vida, pelos planos que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado porque dia também onde comemoramos conosco, com essa programação que vai ser feita, que seja somente para honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. E te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Parabéns a todas as mamães. Parabéns à minha mãe, parabéns à mãe de todos nossos amigos. E deixa eu só tirar um volumezinho aqui, para não ficar me atrapalhando. E agora vamos aos nossos pedidos. Eu preciso de 2 pedidos desse lado direito e 2 pedidos do esquerdo. Alguém tem algum pedido especial para fazer? Algum agradecimento? Sim. Eu quero agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E o meu pedido é pelos jovens, né, que nós temos sempre pedido, pela Isabela também, minha filha, que o Senhor trabalhe com seu Santo Espírito na vida desses jovens e que eles façam de Deus a sua vida. Ok. Mais alguém? Lado esquerdo. O meu lado esquerdo. Meu irmãozinho. Boa noite a todos. Eu queria fazer um pedido para o nosso amigo ali, o Valt, que se encontra internado, está no CTI lá, tá? Está no balão de oxigênio, tá bom? Ok, vamos orar pelo nosso irmão, ele, tá bom? Nosso amigo Walter. Obrigado. Ele mora ali perto da Praça da Nacional, já é um senhor de idade, né? E requer uns cuidados todos especiais. Mais alguém? Senão eu vou passar aqui para o chat. Ok? A irmã Bene pede oração pela convenção de seus filhos e pela minha vida espiritual. Vamos nos lembrar de orar. O irmão Rubens Rodrigues, mesmo de longe, ele está em Cristo. O hino que eu mais gosto, Canção da Vida. Irmão Rubens, estamos com saudade, hein? Vê se você volta logo, hein? A irmã aqui está reclamando do som, mas já foi consertado, já está numa boa. Maria José Campos, boa noite a todos. Camila Tavares, irmã Camila Tavares, boa noite. Peço oração por minha família, por minha vida espiritual e de meu esposo Pedro Henrique. Maria José Campos, ao Senhor Jesus. A hora é agora, irmã. Precisamos estar sempre ligados a Jesus. E Lúcia Souza, peço pela minha vida espiritual. Marcos, o pastor conhece? Marcos. Em nossas vidas. E eu acho que é só isso. Tem mais algum aí? Irmãos, tanto nós que estamos aqui como estamos em casa, nós precisamos de orar cada dia mais, buscar cada dia mais o Espírito Santo de Deus, para que a gente vença essas. Que Deus nos abençoe. Vamos nos ajoelhar. Se ajoelhar. Você que está em casa também. Querido Pai Celestial, por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo cuidado que tiveram conosco, pelo carinho, pela dedicação, pelas nossas mães também espirituais, pelas nossas mães da igreja.
Que o teu Santo Espírito esteja ao lado de cada um. E também console, Senhor, esses lares que estão enlutados. Dê a paz, dê na esperança que temos que tu estás voltando para nos buscar. Isso vai acabar e nós vamos mais passar por isso. Portanto, Senhor, que esse culto de hoje seja abençoado por Ti, como tem sido todos os outros. Abençoe o nosso pastor, abençoe todos os oficiais dessa igreja, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite quem está em casa, na live assistindo por esse programa especial. Uma vida, sorrisos e ferida, a cor da alvorada, mostrar minha calma, minha lá nas madrugadas, e leva em suas mãos as cicatrizes de vitória, uma luta com os anos sem buscar sua própria glória. Mãe, tu serás para sempre a melhor mulher. Lá, 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 lá. Uma luz do meio-dia, leva em seu rosto uma dor, minha ausência, mas não faz tão forte, me mostrando sua essência. Me leva em suas mãos as cicatrizes de vitória, uma luta com os anos. Tu serás a melhor mulher, mãe do meu viver. Tu serás a melhor mulher, mãe do meu viver. Lá, 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 lá. Sempre serás para mim a melhor mãe. Não há
aquela que meus passos vigia toda hora. Tu serás a melhor mulher, mãe do meu viver. Tu serás a melhor mulher, mãe do meu viver. Lá sempre a melhor mãe. Amém. Boa noite. Parabéns a vocês, mamães que estão aqui. Deixa eu contar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que Deus a abençoe muito e sempre. Parabéns a você, mamãe, também, que está aí em casa assistindo, está distante. Algumas mamães aí estão bem longe, né? De nós aqui. Eu vi aqui alguns recadinhos relacionados aqui ao som. Nós não sabemos o que está ocasionando. Para a gente aqui está tudo normal, mas imagino que alguma coisa esteja acontecendo aí no meio. Espero que melhore agora, ok? Ismael, eu acho que eu deixei os 2 botões aí de efeito aberto. Ok. Bom, vocês me mantenham, eu estou aqui acompanhando aqui o chat, ok? Então, vocês que estão em casa assistindo, me mantenham informado aí se melhorou ou se ainda está cortando. Eu não sei o que aconteceu ali, não. Às vezes acontece mesmo. Tecnologia é assim. Aqui, pessoal da igreja. E eu ouvindo ali no fone, na mesa de som também, estava tudo ok, mas acho que alguma coisa aí na transmissão aí deu errado. Ok? Bom, queridas mamães, eu vi aqui vários recadinhos aqui de Dia das Mães aqui. Parabéns às mamães aqui, a minha esposa colocou. Parabéns para você também, meu amor. Tenho aqui outros aqui relacionados à irmã Sônia, Feliz Dia das Mães. Deixa eu ver quem mais aqui colocou. Deus as abençoe e as proteja. Irmã Maria Duque, peço oração para todas as mães. Que legal. Vamos estar orando aí sempre. Estiveram interagindo conosco, estiveram aqui dando boa noite, comentando. A irmã Eleazi também colocou aqui parabéns a todas as mamães. Ok. Páscoa, irmã Páscoa, feliz Dia das Mães para todas. Mateus, pelo louvor, colocou aqui feliz Dia das Mães. Isso aí, Mateus, muito obrigado. Ok. Bom, eu sei que foi o Dia das Mães. Foi, né? Porque já passou. Para nós, eu já expliquei que nós, que somos adventistas, nós entendemos que o dia começa ao pôr do sol e termina ao pôr do sol. Então, o pôr do sol de hoje, o Dia das Mães já acabou, mas o Dia das Mães é todo dia, né? Então, acabou esse dia que é homenageado, mas amanhã, hoje, amanhã, depois, semana que vem, todos esses dias aí, eu acho que agora é o microfone que falhou aqui. Todos esses dias aí será sempre Dia das Mães. E nós temos um tema a estudarmos nesta noite, e esse
link para alguns. Coloquei também esse tema na descrição do vídeo ali, na imagenzinha que eu coloquei do vídeo, ok? Então, assim, para o Dia das Mães, nós estamos fazendo um estudo mistério da profecia, e nós vamos continuar com o nosso estudo, ok? E hoje nós vamos descobrir o que existe além da morte. Você já teve curiosidade? Quem aí já morreu? Ninguém? Ninguém? Você também crê? Então você não sabe o que tem depois da morte, porque se não morreu, não sabe o que tem. E até hoje, assim, recentemente eu desconheço qualquer pessoa que tenha morrido e tenha ressuscitado. Você conhece alguém? Eu não conheço. Sei que nós temos relatos bíblicos aí de pessoas que morreram e ressuscitaram. Eu estou vendo aqui, algumas pessoas colocando aqui que realmente está falhando. Nós estamos aqui tentando descobrir alguma coisa aí na própria transmissão aí, ok? Então, me desculpem, paciência, mas exatamente, se eu consigo resolver, mas para resolver eu vou ter... Você vai perder o link, a gente perde a conexão e tudo mais, ok? Então, vamos lá, vamos tentar. Eu sinto que às vezes ele falha aqui. A gente está tentando aí, você tenta decifrar aquilo que perder no meio, tá certo? Mas, como eu estava comentando, eu desconheço alguém que tenha morrido depois da morte, além da morte. Se você conhece, você me conta depois. Deixa eu trocar de microfone, que esse aqui está falhando. Ei, vamos lá. Então, nós vamos seguir aqui algumas apresentações, alguns slides para nós entendermos. Será que existe vida após o que tem depois da morte? E por que eu questiono isso? Porque às vezes até a própria Bíblia, a palavra de Deus, vem intrigados. E, por exemplo, abre a sua Bíblia, você que está aí, ou em casa, ou aqui conosco, abra a sua Bíblia, aí no texto, em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, abriu aí? 1 Coríntios, capítulo 15, você vai acompanhar comigo o verso 19. A esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, quer dizer então que não existe só essa vida? Se ele está dizendo que a minha esperança não pode ficar limitada a esta vida, mas esse algo mais, o que seria? Bom, eu não tenho tempo para ler todo o capítulo 15, você pode ler depois aí, mas todo o capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele está se referindo, na realidade, à ressurreição. Ele não está dizendo que a pessoa que morre continua vivendo de alguma forma. Todo o texto do capítulo 15 fala
Se alguém aqui morreu e ressuscitou, ou se você conhece alguém que morreu e ressuscitou em nossos dias, para dizer o que tem depois da morte. Eu não conheço. Claro, tem situações aí de pessoas que chegam à beira da morte, quase morrem, né? Ali, seja em processo de coma, ou alguns outros processos mais, quase, mas não chegam a morrer literalmente. Se Lázaro tivesse vivo, a gente poderia questionar com Lázaro, né? Ele não ficou 4 dias na sepultura? 4 dias. E ele saiu da sepultura depois de 4 dias, vivo, e nós não temos registro do que ele contou, do que acontecia lá na sepultura. Você já procurou registro disso aí na Bíblia? Eu não encontrei. Por que será que eu não encontrei? Vamos tentar entender um pouquinho. Olha só. Será que nós podemos conversar com os mortos, aqueles que morreram? Esses mortos, será que eles sabem o que está acontecendo neste mundo hoje em dia? O que a Bíblia diz sobre isso? Sendo nesse mundo? E será que eles estão no paraíso, estão no inferno, estão no purgatório? Ou estão adormecidos na poeira? Como será que é esse processo? Como eu disse, a gente não fica olhando o que acontece depois que é enterrado, sepultado, não é? A gente não fica ali olhando, sepultamos, enterramos nossos queridos, seja na terra ou seja onde aquelas urnas, e é colocado ali, depositado ali, e pronto, fechou. E o que acontece depois daquilo ali para nós, para muitas pessoas se torna um mistério, e começam-se as especulações a respeito do que estão fazendo. Não há nada que o homem mais tema do que a morte. 24 horas. A Covid ainda ajudou a aumentar os números, né? Esse livro foi escrito antes do Covid. Depois do Covid aumentou bastante esse número aí. Em todo o dia, durante todo o dia. E é um detalhe interessante. Sabe qual é o detalhe interessante? Ainda não conseguimos descobrir uma forma de driblar a morte. Acham que assim, que tem uma senha, né? Já me disseram isso, porque tem uma senha. Quando grita a sua senha, se for seu número, não tem jeito. Você pode cuidar da melhor maneira possível, não sair de dentro de casa que o avião cai na tua cabeça ali dentro. E às vezes até nos leva a quase acreditar nessas coisas. Porque acontecem fatos inusitados, coisas inesperadas que você olha, não tinha condições da pessoa perder a sua vida daquela forma. Mas não é desse jeito que acontece. Nós vamos descobrir hoje. Existe uma religião, na realidade um pensamento, uma linha de pensamento, que é o Espiritismo. E eles afirmam que nós podemos nos comunicar com os mortos. E aí? Como é que nós podemos entender essa questão? Bom, de acordo com o dicionário, o Espiritismo, dicionário Webster, o Espiritismo é a teoria de que o fenômeno mediúnico é causado pelos espíritos dos mortos. Isso é uma teoria. O que é a teoria? Teoria é algo que alguém disse, mas que não é comprovado, ok? Por exemplo, eu posso inventar uma teoria a respeito do som que está falhando hoje, mas eu não tenho como provar enquanto eu não conseguir aí fazer os devidos testes e tudo mais. Da mesma forma, nessa questão de conversar com os mortos. Uma teoria
uma teoria. Não há comprovação. Mas há, que eu conheço não sei quem que conversa com o pai que faleceu, com o filho que faleceu. Será? Nós vamos descobrir o que a Bíblia fala sobre isso aí. O próprio manual espiritualista, ele diz assim: o espiritismo é a ciência, a filosofia e a religião da vida contínua. Então, o que eles estão dizendo? Eles estão ensinando que os mortos não morreram e que a vida continua após a morte. Morreu, mas não morreu. Morreu, mas continua. Mas peraí, morreu ou não morreu? Um bispo chamado Pike, ele era um líder aí de uma grande denominação, ele apareceu uma vez na televisão com um líder espírita chamado Ford, isso logo depois do suicídio do seu filho. E ele começou então a divulgar em rede nacional. E isso começou a aumentar o interesse aí das pessoas. Bom, depois eu vou dizer para vocês qual foi o resultado final da vida de Pike, desse bispo. Nos últimos anos, o espiritismo ele tornou-se muito conhecido. De TV, você olha às vezes desenhos que parecem ser inocentes para as crianças, mas que por trás daquilo ali tem um espiritismo, tem alguém que morreu falando e tudo mais. Através do entretenimento, estamos subconscientemente aceitando a ideia de que quando a pessoa morre, ela vai para um plano especial. Será que isso é verdade? As sessões espiritualistas, elas ocorrem geralmente em uma sala escura, e um médium conduz ali aquela experiência, e ali tem aparições, vozes de amigos, entes queridos que morreram, falam aí em tons familiares para aqueles que estão ouvindo. O médium empresta a sua voz. Pastor, por que você está falando tanto do espiritualismo, desse diálogo? Porque a gente precisa entender o que as pessoas têm ensinado e têm acreditado, para que você, quando encontrar na Bíblia o que é o correto, você entenda também, e coloque em prática, e aceite. O que a Bíblia diz a respeito da morte? O salário, em Romanos 6,23 diz, o salário do pecado é o quê? Recebe, não é um serviço escravo. A vida, mas aqui na vida pecou, morre. Até Jesus, que não pecou, o que aconteceu com ele? Foi morto. Não estou dizendo que isso foi um salário que ele pagou, estou dizendo que para ele foi diferente, porque foi uma escolha dele por amor. Mas o que eu estou colocando aqui, todo ser humano é pecador, com exceção de Cristo Jesus. E se todo ser humano é pecador, qual é o final de todo ser humano? A morte. Não há como fugir disso aí. É aquela história que eu contei antes da senha. Uma hora vai gritar a minha senha, a sua e assim por diante. Espero que a minha seja sorteada pelo fim. Eu espero que o sorteio disso aí seja para o fim, nessas ideias aí. Eclesiastes capítulo 9, verso 5, se você quiser pode acompanhar os textos aí conosco. Eclesiastes, o sábio Salomão, que escreveu aqui esses cânticos, e escreveu Eclesiastes também, ele vem dizendo, capítulo 9, verso 5, eu vou pegar até no verso 4, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ele está dizendo que, verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem o quê?
eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, como é a memória daquele que morre? Ele lembra de quê? Os vivos sabem que vão morrer. E o que os mortos sabem? Nada. De acordo com o texto bíblico, os mortos não sabem de nada. Sabem de nada. Mas peraí, se eles não sabem de nada, como eles podem conversar com alguém? Se os mortos não conhecem nada, então aí vem a pergunta: quem são os espíritos aí no Espiritismo? O Espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. Lembra lá de Gênesis, da história da serpente, de Eva que enganou, não Eva que enganou, a serpente que enganou Eva. O que a serpente disse para Eva? Disse assim: olha, certamente não morrerás. Começou lá com Eva essa ideia do Espiritismo em si de que não morre. Da palavra de Deus. Já era todo um envolvimento espírita dessa forma de diálogo com mortos, começando um processo de estava certo e Deus estava errado. E até hoje isso tem sido ensinado. A Bíblia para muitos está errada e o que outros falam está correto. Por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus. Então, a não ser que eu queira viver uma mentira. E viver uma mentira não é legal. Nunca chega a um ponto, digamos assim, de vitória. Sempre tem derrota no meio. Essa declaração ousada e blasfema, nós podemos ver isso aí desde o princípio. Norman Vincent Peale é uma pessoa que muitos apontam para a existência contínua de nossos entes queridos. Nós estaremos unidos com eles, enquanto isso, continuamos em comunhão com a... Será que é assim que funciona? O Espiritismo ele é aceito hoje por muitas religiões. É útil, então, para nós compreendermos como Deus criou o homem quando a vida foi dada no início. Porque para eu entender o que acontece depois da morte, eu preciso compreender o que acontece na vida. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ele formou seu corpo à semelhança de sua própria imagem. Da vida para produzir um ser vivo. Essa foi a palavra de Deus. Pessoal aqui comentando que o som continua falhando. Não sabemos o que aconteceu ou o que está acontecendo. Pedimos desculpas a vocês aí, ok? Mas infelizmente. Vamos continuar aqui. Deus não deu a alma do homem, mas o homem se tornou uma alma vivente.
formou o homem e soprou nele o fôlego de vida, o pulsar do coração, ok? E olha o que Eclesiastes capítulo 12, você que abriu a Bíblia em Eclesiastes, vai estar aberto. Capítulo 12, olha o que Eclesiastes fala para nós a respeito da morte. 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Está aí. O espírito vai voltar para Deus, vai ficar. Mas será que é isso? O espírito que está dizendo ali é o espírito do homem? Ok? Não é de algo separado, não é uma dualidade onde tem corpo e tem alma. Não. O homem passou a ser uma alma vivente, ele se tornou, ou seja, se tem o corpo e tem o espírito, se tem corpo e não tem espírito, ou espírito e não tem corpo, alma morta. Foi isso que isso está dizendo aqui no verso 7, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, das duas, uma. Ou tem as duas coisas, ou não tem nada. Não dá para ter só a metade. Não existe nada vivo pela metade em nosso corpo. Respiração e espírito têm o mesmo significado na Bíblia. Ou seja, se tem respiração, se tem o corpo e tem respiração, tem vida. Se tem o corpo e não tem respiração, morte. Não é uma diferença. Agora não é uma separação. Esse espírito que volta para Deus é esse ato de respirar. É o nosso ato de respirar. Isso sim é a verdadeira, o que verdadeiramente volta para Deus quando acontece a morte. Em Jó, capítulo 27, verso 3, ele diz assim, ó, enquanto enquanto a respiração estiver nele e o sopro de Deus entre suas narinas. Quando não tiver mais, morre. Deu para... Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Nós lemos esse texto e já não se tem lembrança delas. Nós precisamos acreditar na Bíblia. Atos 2, 29 e 34. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, pois Davi não subiu ao céu. Mas peraí, o que nós conhecemos de Davi é que era o homem segundo o coração de Deus, não é? Como é que Pedro, lá no Novo Testamento, depois de Jesus, tantos anos depois de Davi, Pedro fala que Deus não foi para o céu depois que morreu. E ele ainda diz assim, está entre nós até o dia de hoje. Só sepultura. Paulo afirma que a recompensa se dá só pela volta de Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz assim, ó, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vai dar em que dia? No dia da sua volta. Jesus, ele ensinou a verdade da ressurreição. Não fiquem admirados, diz João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então não existe essa de que alguns, quando morrem, vão para um lugar, outros vão para outro. Não, todos vão para a sepultura. Independente de qual seja a forma de sepultura, se é cremação,
vão para o mesmo lugar. Jesus ele enfatizou que haveria duas ressurreições: ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Ressurreição para a vida e ressurreição para a condenação. Não existe, após a morte, uma oportunidade de ficar tentando corrigir a sua existência, o que fez de errado no passado. Tudo que nós tivermos que decidir tem que ser enquanto temos vida. Daniel, ele falou também de ressurreições, multidões que dormem no pó da terra, diz Daniel 12, verso 2. Olha isso aqui. Certa mulher, ao ouvir pela primeira vez um sermão sobre o assunto, questionou ao pastor dizendo: achei que meus entes queridos já estavam desfrutando as delícias do céu. Na terra namorando com um rapaz que gosta de beber. E ela assiste lá de cima um acidente grave devido à embriaguez. Sua filha, por um milagre, consegue sobreviver, mas de agora em diante terá que viver para sempre em estado vegetativo. Como seria o céu para a senhora? Aí você me diz assim: morreu e foi para o viver no céu, está vivendo no céu, se é que morre e vai para o céu, vivendo no céu, vendo a filha viver para sempre sofrendo na terra. O céu então vai ser um lugar de prazer, de alegria, de felicidade? Não. Lugar de tristeza, mas a Bíblia diz que o céu é um lugar de alegria, não de tristeza. Então, não tem como. Aí a história vai mais adiante. Além disso, vê uma mulher mais... É óbvio que ela só está interessada aí no belo lar, nos bens financeiros e tudo mais, né? Nas coisas que você e seu marido trabalharam tão duro para conquistar. Aí a mulher disse assim: pare aí mesmo, veja que a maneira bíblica é a correta. Imagine, você morreu, foi para o céu, mas você não pode intervir em nenhuma situação, não pode fazer nada para melhorar a vida desses entes queridos que ficaram, para mudar a situação. Se você não pode fazer nada para mudar a situação delas, como é que quem ficou aqui vivo consegue conversar com aqueles que morreram? Então não dá para conciliar essas coisas. Para Jesus a morte ela é um sono. Ele comparou isso na morte de Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu. A princípio os discípulos pensaram que ele estava dormindo, mas Jesus foi e explicou: não, ele morreu. E o que dizer sobre o ladrão na cruz? O que Jesus disse lá no paraíso, não foi? Olha, eu te prometo que você vai estar comigo no paraíso. E muitos dizem assim: não, porque Jesus disse para ele que hoje mesmo você vai estar no paraíso. Mas espera aí. Pelo que me consta da história bíblica, no final daquele dia, na sexta-feira, Jesus estava morto, foi sepultado. O ladrão estava vivo e foi quebrado as suas pernas para ele não fugir. No final daquele dia. Jesus passou o fim de semana sepultado. No primeiro dia da semana, da mulher, lembra da história de Maria? Que ela vai tocá-la, ele diz o quê? Não me toques porque eu ainda não fui ao Pai. Então Jesus ficou aqui esperando o final de semana, morto, sepultado, esperando o final de semana, só teve vida após a sua ressurreição. Não tinha condições do ladrão estar com ele no céu naquele mesmo dia, na sexta-feira, porque nem Jesus foi para lá, que no domingo ele tinha dito que não fui ao meu Pai. Então nós precisamos olhar os textos bíblicos, analisar, raciocinar, pensar em tudo isso aí. Jesus se dirige ao ladrão dizendo: em verdade eu digo a você hoje,
hoje, quando tudo parece perdido, hoje, quando não vemos solução, hoje, quando não existe saída na sua vida, eu estou dizendo para você, você vai estar comigo no paraíso por ocasião da minha volta. Lembra o texto de 1 Coríntios que eu li? 14. Lá. Uma nova vida após a ressurreição em Cristo Jesus. Não é que temos uma esperança de agora vou morrer e vou continuar, depois da morte, continuar vivendo por aí em algum lugar. Uma das muitas filosofias pagãs que entraram na igreja, quando o paganismo e o cristianismo se uniram, foi essa, de que existe a imortalidade da alma. Ali um ensinamento, já comentamos sobre isso. Olha o que essa citação de uma fonte espiritualista diz: o Espiritismo é a mensagem de Deus para os mortais, declarando que a morte não existe. Quem falou que não existe a morte foi o diabo. Não foi Deus. Deus disse que existe. A todos os que já morreram, aqui, todos os que já morreram, continuam a viver, que há esperança na vida além para a maioria dos pecadores. Não é assim. Essa não é a realidade que a Bíblia apresenta. O Espiritismo promove a ideia de que há uma segunda chance para a salvação após o túmulo. E este é um dos grandes enganos de Satanás. Não há nenhuma condição de salvação após a morte. Não existe uma segunda chance. O tempo da salvação é hoje e agora. Hebreus 9:27 diz assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então não tem como. É morrer uma só vez e enfrentar o juízo. Não vai morrer uma vez, aí fica por aí vivendo em alguma realidade alternativa, qualquer coisa louca. O que vai ser feito dele? Não. Enquanto estamos vivos, nós temos decisão. Morremos, como diz Eclesiastes, não sabemos de mais nada. Então não há decisão mais, não tem mais como mudar os nossos. Porque hoje ainda é o tempo. Esse espiritualista com ruídos, pancadas, eles acabaram assustando os moradores, tudo mais. A filha Catherine, que era a filha mais velha, ela aprendeu ali a se comunicar com os espíritos maus. Essas batidas elaboraram um código e os espíritos revelaram que havia um homem enterrado no porão que era vítima de um assassinato, e por aí vem todas as histórias. E as pessoas começaram a buscar isso aí. Conversar com aqueles que morreram. Quanta sabedoria teriam aqueles que morreram do passado para nos contar, né? Quantas coisas do passado, coisas maravilhosas do passado, a gente poderia perguntar para Adão que morreu, não foi? Perguntar para Noé, como é que foi o dilúvio? Conta para a gente a história. Mas não existe isso. Ou perguntar para os riquezas e tesouros aí para o fundo do mar. Conta para mim aí, você já morreu mesmo, não vai fazer uso dessa grana aí, dessas joias, desses tesouros? Conta para mim aí que eu vou atrás daquilo ali para eu usufruir. Isso não funciona porque isso não existe. Quem são os espíritos no Espiritismo? Quem é responsável por essas comunicações? Apocalipse 12:9 diz que Satanás, ele engana todo mundo. A Bíblia fala de Satanás, que é um enganador. Ele só quer roubar, matar e destruir. A respeito de Satanás, Deus disse: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que achou iniquidade e maldade em você. Ele era um anjo belo, inteligente, mas ele escolheu se rebelar contra Deus, e o seu egocentrismo
fez com que ele achasse que todo o poder e beleza emanavam dele mesmo. Ele não se colocou submisso a Deus, ele queria ser maior do que Deus, e aí gerou a guerra no céu. Apocalipse 12, 7, 9 diz assim: houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Olha a advertência de Jesus: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Não tem mais chance para ele, salvação para ele. Então ele quer destruir as pessoas que ainda têm chance e salvação, que somos eu e você. Atrocidades, inventam aí muitas coisas. O apóstolo Paulo deixa claro em 2 Coríntios 11, 14: e isto não é de admirar, pois o próprio de anjo de luz, será que ele não pode se disfarçar de um parente que morreu, de um amigo, ou de um espírito, de alguma coisa? Devemos buscar a proteção de Deus contra os enganos de Satanás. Efésios 6,12 nos diz: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, diz Apocalipse 16,14. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É o propósito: roubar, matar e destruir. O mundo está em comoção, vivendo dias difíceis, com guerras e doenças. Muitos líderes estão buscando aí respostas em lugares errados, ao invés de buscar as respostas na Bíblia e na Palavra de Deus. E unicamente na Palavra de Deus. Procuram ser do além, que a gente sabe que é do inimigo. Não provém de Deus isso aí. Deus não se agrada quando nós buscamos respostas em lugares errados. Olha o que diz Levítico 20, versos 6 e 27. Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médios e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do meu povo. A palavra de Deus advertia. Lembra do rei Saul? Foi buscar lá uma mulher, uma bruxa lá em Endor, porque queria falar com Samuel. Samuel que já tinha morrido. Quem é que devo fazer subir? Ela perguntou. E aí ele respondeu: Samuel, o que você está vendo? E a mulher disse assim: vejo um ser que sobe do chão. Ela não disse que era Samuel que estava subindo do chão. Vejo um ser que sobe do chão. Saul acabou morrendo logo depois. Nós procuramos meios alternativos, nós corremos grande risco de perdermos a nossa vida e perdermos a nossa salvação. O Espiritismo hoje está disfarçado, quase imperceptível. Tomou para si aí o nome de ciência e tem enganado muitas pessoas. E aí vem parapsicologia, comunicação com o mundo do além, feitiçaria, quantidade de enganos. Foi surpreendentemente recebida aí por jovens, através de muitos filmes, jogos, aplicativos, músicas, livros, e aí por diante. Não se aventure lutando, tentando viver lá no meio. Com fogo, já diz o ditado, né? Termina queimado. Não investigue essas religiões místicas e ciências ocultas. Elas degradarão e destruirão você. E esse é o propósito de Satanás. Vá para a Bíblia, vá buscar a Bíblia, vai ler, vai estudar, vai aprender o que Deus diz. A verdade é à minha disposição. Nessas sessões espíritas, tristeza. As pessoas estão sendo enganadas. Quantas pessoas? A Bíblia diz assim: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Se eles não sabem de nada, não adianta consultá-los.
Não adianta consultá-los. Lembre-se da experiência do bispo Pike, que eu falei lá no início. Pois é, perdeu sua família, deixou a Bíblia de lado, deixou os valores honestos, se colocou aí em situações duvidosas, se divorciou da esposa, casou com uma mulher mais nova que ele, e aí logo depois ele estava participando de coisas que ele nunca sonhou que faria, e de uma forma muito estranha, ele perdeu a sua vida lá em Israel. O satanismo e a adoração ao diabo se tornaram generalizados. Os assassinatos são cometidos hoje em nome de oferecer sacrifícios ao diabo. E muitas vezes estão dizendo que não, em nome de Deus. Não é em nome de Deus. Deus não pede o assassinato de pessoas. Deus não pede sacrifícios humanos. Alguns se tornam aí discípulos e espíritos se deixam ser controlados por espíritos malignos. Muitas pessoas estão interessadas aí em tantos assuntos, filmes, né? Filmes aí de terror que envolve o inimigo completamente, coisas de bruxaria e tudo mais. Fique longe de tudo isso. Os cristãos não devem ter nada a ver com o espiritismo. O espiritismo, ele nega a autoridade da Bíblia, a personalidade de Deus, nega a morte de Jesus na cruz, nega o sangue da expiação, nega a ressurreição de Jesus e nega a segunda vinda de Cristo. E se morre e vai para o céu, não tem ressurreição. Então nega também a ressurreição. Mas a Bíblia está repleta de textos que falam da ressurreição. Se aqueles que morrem não vão para o céu, ou morrem já vão para o céu, e outros que foram muito maus morrem e vão para o inferno, não precisa haver volta de Jesus. Que a volta de Jesus é para ressuscitar e para salvar. Não há necessidade disso aí. Um vendedor de livros cristãos visitou uma senhora. Ao discutir o assunto da morte, ela disse assim: meu filho foi morto na guerra e ele me visita e nós conversamos neste quarto com frequência. E o vendedor cristão respondeu assim: seu filho. E aí aquele vendedor falou o seguinte: olha, próxima vez que ele vier, peça para ele lhe dizer quem ele é em nome de Jesus. Algumas semanas depois ele voltou à casa daquela senhora. Aquela mulher o encontrou na porta e disse: por favor, entre. E ela contou: quando eu exigi que ele me dissesse quem ele era, ele recusou. No entanto, eu insisti em nome de Jesus, e um olhar horrível passou por seu rosto. Devemos ser gratos porque Jesus é o grande vencedor neste grande conflito. Lembre-se, a vitória é certa quando nós clamamos por Deus. Paulo, quanto aos que dormem, para que não entristeçam como os demais que não têm esperança. Deus tem total interesse que nós compreendamos esses assuntos. Paulo ainda continua dizendo: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E o que vai acontecer? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós precisamos crer nas palavras de Cristo. Nós precisamos crer no Evangelho de Deus. Nós precisamos crer na palavra da verdade. E se dedicarmos a nossa vida a estudarmos essa palavra da verdade, nós não seremos enganados pelas artimanhas que o inimigo tem colocado para tentar nos matar e nos destruir. Que Deus possa abençoar a você e que você possa tomar a decisão de buscar Deus, buscar a palavra de Deus sempre em sua vida. Eu vou convidar agora o Mateus, ele vai concluir a mensagem com um louvor e depois nós estaremos orando, então,
em nome de Cristo Jesus. Muitas vezes nós os sentimos tão machucados, tristes, feridos, nos escondemos o mundo ao redor para não sofrermos mais. E no silêncio desse momento, Deus olho blando, bem no seu templo, nos dá vitória para sua glória. O cumprir sua palavra nos diz, para os que temem o seu nome nascerá em suas asas para as nossas almas, e sairemos, exaltaremos e pisaremos todo inimigo, pois serão cinzas sobre os nossos pés. Quando o medo bate no peito, tira a coragem, esse é o seu jeito. Nos escondemos o mundo ao redor para não sofrermos mais. E no silêncio desse momento, Deus olha o branco, a palavra nos diz, para os que temem no seu nome nascerá o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas para as nossas almas, e sairemos, exaltaremos e pisaremos todo inimigo, pois serão cinzas sobre os nossos pés. Para os que temem no seu nome nascerá o sol da justiça, trazendo a cura em suas asas para as nossas almas, e sairemos, exaltaremos e pisaremos, serão cinzas sobre os nossos pés. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti porque a Tua palavra, ou a verdade, está em Tua palavra na Santa Bíblia. Que possamos, ó Pai, buscar, estudar, buscar entender, compreender e viver essa verdade. Abençoe a cada um que aqui está. Abençoe, ó Pai,
cada lar, cada família, cada mamãe que hoje teve o seu dia especial comemorado. Nos dê uma boa noite, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a todos. Obrigado pela paciência, mesmo com o som, dando aí uns cortes aí, a gente vai ver o... Mas, obrigado no nosso estudo com Jesus, o restaurador da vida. Grande abraço. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair, permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça